Bom dia, bom dia, bom dia. Tô com a minha voz um pouquinho rouca hoje porque eu tô pegando o início de gripe. Eu tô olhando pra cá porque aqui na frente aqui tem a minha cara. Só que daí a tela tá lá no canto. Aí se eu ficar parecendo uma vesga, não se importa. Enfim, eu tava aqui, né, tomando meu café, quando de repente eu me dei conta de que eu estava em jejum. Então, daí eu fiquei triste, fiquei frustrada, porque daí eu fiquei pensando, né? Poxa, não consigo cumprir uma simples coisinha que eu me levantei pensando, me acordei pensando nisso, me acordei meditando, me acordei orando, levantei pensando em que eu estava em jejum, vim aqui na cozinha pensando que eu estava em jejum, mas aí eu me entrosei numa conversa com a minha irmã e pô, esqueci. Daí eu fui lá, fiz meu café. Quando eu tava lá pelas quartas bolachas, que eu tô comendo ainda, na verdade, né? Tô comendo ainda bolacha. Eu percebi que eu estava em jejum. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou falha, como eu sou pecadora. Meu Deus, não consigo cumprir nem o mínimo, né? Mas daí eu entendi que na verdade eu precisava era buscar mais, e não só o jejum. Aí eu fui buscar uma palavra sobre jejum, porque eu fui movida a falar para vocês sobre isso. Até para mim entender, na verdade, né? São duas coisas, é para mim entender sobre o jejum e para vocês também entenderem sobre o jejum. E a palavra que eu achei tá lá em Isaías 58. Eu posso ler só os versículos que falam específicos sobre jejum e vou lê-los agora. Mas para que a gente entenda um contexto todo, eu vou ler inteiro. Eu vou ler primeiro sobre o jejum e depois inteiro. Que é o seguinte: Por que jejuamos? Dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Sobre este versículo, no momento que aconteceu, que eu estava lendo sobre isso, eu estava conversando com a minha irmã sobre o quanto ela estava sobrecarregada de cuidar da casa, o quanto ela estava sobrecarregada de fazer as coisas sozinha, de ela levantar, limpar tudo, organizar tudo. E eu e minha irmã mais nova, a gente dormia até um pouco mais tarde e não ajudava, porque ela sempre acorda cedo, sempre. A minha irmãzinha, a minha irmã Gisele, ela sempre acorda mais cedo. Já eu e a outra pequenininha demoramos. Eu acordo assim, tipo lá umas 10 horas e vou ligando, vou pensando, até eu virar funcional demora uma eternidade. A outra pequenininha tá na mesma linha. Então, isso acaba sobrecarregando a minha outra irmã, porque daí ela levanta, ela arruma tudo, faz tudo sozinha, porque é o automático dela fazer isso. E quando eu li esse versículo, ele literalmente me bateu, assim, sabe? Me bateu. Porque eu tava com a intenção de jejuar, né? Com a intenção de jejuar no sentido de quebrar todas as barreiras, as maldições, sabe? Eu tava com esse intuito de me achegar perto de Cristo, de tirar as coisas que eu não sei, que eu não tenho nem ciência do que são, mas Deus o sabe, e pelo meu sacrifício, pelo meu jejum, Deus me ajudaria. Era essa a minha intenção. Porém, lendo isso, eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. Então agora eu vou ler tudo para vocês entenderem. O verdadeiro jejum.
Grite alto, não se contenha. Levante a voz como uma trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois, dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em bricas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. E esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, ou seja, no caso é esse o jejum que Deus espera da gente, que é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. E também partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Então, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E é por isso que a gente, quando ajuda os outros, a gente se sente feliz, né? Poxa, tá na Bíblia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado de reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Ou seja, quando a gente jejua e faz as coisas boas, ajuda o próximo, a gente veste o nu, a gente faz coisas boas, jejuando, é isso aqui que acontece. Só tem coisa boa acontecer. Inclusive para quem tá vendo a gente, né? Próximo. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiseste e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Ou seja, este versículo em específico, isolado, a gente olhando, o jejum, ele é uma coisa linda, que ele não só tira as correntes da injustiça, que não é só com a gente que acontece injustiça não, tá? Às vezes a gente tá fazendo jejum para a injustiça dos outros também.
Mas o principal é com a gente. Injustiça que a gente comete consigo mesmo e com os outros. Desatar as cordas do jugo. O que é o jugo? O jugo aqui nesse contexto seria as coisas difíceis. Ou seja, quando a gente está fazendo o jejum, a gente está tirando o peso do pecado da terra, o peso do pecado do hoje, da nossa vida, das coisas que acontecem, e começa a pegar o jugo de Cristo, que não foi isso que ele falou? Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, é a partir disso, a partir do jejum. Porque é a partir do jejum que a gente se achega mais perto de Cristo, se conhece nele, é a partir do jejum que a gente entende quem a gente é e a gente mostra para as outras pessoas exatamente isso também. Aqui nessa palavra está falando também que a gente pode clamar por socorro e ele vai dizer que ele vai analisar a gente, vai analisar quem a gente é, e aí sim ele vai dizer: aqui estou. Tá lá no versículo 9 isso que eu tô falando. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Ou seja, a partir do momento que a gente tem um movimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, eliminando do nosso meio o jugo opressor, ou seja, do nosso falar contra as pessoas, do nosso falar para as pessoas, o dedo acusador de tanta gente falar para o outro e não olhar para si mesmo, porque a gente tem que ter essa criticidade com a gente, não só com os outros. A gente pode sim ser crítico, a gente pode sim analisar o que os outros estão fazendo, só que a gente não veio aqui para julgar, a gente não veio aqui para isso. A gente pode, porque na palavra diz que a gente tem que julgar as atitudes, mas isso não é para a gente medir se as pessoas são boas ou ruins. Isso é para que a gente entenda e tenha discernimento sobre as coisas, entende? O julgar que a gente tem que fazer é entender se o que está vindo pra gente é bom ou ruim. Então vocês vão analisar esse vídeo e vão analisar: esse vídeo é bom ou ruim para mim? Entendeu? Esse é o julgar. Não é o julgar de atitudes, não é o julgar de fulano tá pecando. Não é esse julgar. Entendeu? Você pode sim pegar e ver o que o teu colega tá fazendo e orar por ele, que é isso que tem dizendo, que a gente tem que orar pelo nosso colega. O dedo acusador e a falsidade do falar, ou seja, quando a gente fala o que a gente não está fazendo, ou quando a gente usa de falsidade com as pessoas, a gente fala acusando outras pessoas, a gente fala falsamente, a gente usa do nosso falar para mudar pensamentos sobre pessoas que não é verdade, que é falsidade. Então, quando a gente elimina isso aqui, não é só isso aqui, mas quando a gente faz isso aqui, a gente elimina isso aqui da nossa vida, a gente clama e o Senhor nos atende, porque é isso que Ele espera da gente. É isso que Ele espera que a gente seja. Que sejamos pessoas retas, que sejamos pessoas que cada vez mais tentem se aproximar de Cristo, que cada vez mais a gente ajude o nosso próximo, que a gente use de bondade para as pessoas, que a gente use os dons do Espírito que Ele deixou para a gente. É isso que Ele espera da gente. Então, quando a gente faz o jejum, a gente não deve só esperar que aquele jejum vai quebrar, que aquele jejum vai fazer. A gente tem que esperar que o nosso jejum ele seja acompanhado de atitudes, de mudanças. Que o meu jejum ele seja não só uma atitude de eu me abster de alguma coisa, de eu me abster de comer. Não é isso.
O jejum não é sobre isso. Ele é sim uma coisa que você deixa de fazer na tua carne para você viver o sobrenatural. Entendeu? Então, se você deixar o teu celular, que é uma coisa carnal tua, deixar o teu celular que você usa para ver pornografia, que você usa para falar falsamente, que você usa para pegar e falar contra as pessoas, que você usa para ver vídeos que são impróprios, se você deixar esse celular e você ir ler a Bíblia, você está deixando a tua carne para você viver no Espírito, para você ser abençoado no Espírito. Então, jejum de celular, ok. É uma coisa boa? É. Mas você precisa estar acompanhado de outras coisas. Não adianta só largar o celular. Tem que fazer outras coisas também. Tem que ler a Bíblia. Tem que orar. Tem que mudar de atitude. Tem que fazer coisas que sejam boas. Entendeu? Não para manciar. Não é para leviandar as tuas atitudes no resto do ano. Isso é para uma mudança completa de vida, para ter uma vida abundante, para que a tua vida seja acompanhada de coisas boas, não só naquele dia que você está fazendo jejum, é todos os dias, entendeu? E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu entendi o que é o jejum, porque eu entendi o que é que eu devo fazer, que não é só sobre eu deixar de comer um dia, não é só sobre eu guardar o sábado, não é só sobre isso, é muito mais que isso. É quando eu tô ajudando a minha irmã a arrumar a casa, é quando eu tô ajudando a minha mãe que eu vou fazer uma comida, é quando eu tô aqui varrendo o chão, é quando eu dou um alimento quando alguém passa aqui na frente, é quando eu pego a minha roupa que tá acumulada lá no guarda-roupa e dou para alguém. É isso, é sobre isso. É sobre essas atitudes, entende? Bom, enfim. Era só sobre isso que eu queria falar hoje. E eu acredito que já falei demais. Mas espero que de alguma forma isso tenha servido para você, te abençoado e te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o jejum.